Graça e paz, terráqueos, mamíferos regenerados que sempre nos assistem aqui na TV e BMS. Estamos aqui em mais um episódio incrível do podcast Zion. Hoje estamos aqui com o queridíssimo João. Dê um alô pra galera de casa, João. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, boa tarde. Boa noite ou bom dia, se você estiver assistindo nesse horário. Não Isso importa, aí. boa madrugada também. O importante é que você esteja conectado conosco. Amém. João, seja muito bem-vindo à casa. Obrigado, Larissa. né? É um prazer estar aqui, imenso, uma grande oportunidade. Vamos conversar bastante hoje, vai ser bênção. Tive grandes referências suas aí que você canta muito, tá doutrinando alguns amigos aí na questão da voz. Sim, sim. É multi-instrumentista também, correto? Sim. Toco piano, toco violão e canto. De onde vieram esses variados dons? É da família, né? A família já mexe com música há muito tempo. Meu pai é pastor da igreja Assembleia de Deus do Ministério Sol da Terra. O meu irmão é baterista da equipe de louvor. Meu pai sempre estimulou os filhos, ensinou os filhos nesse caminho musical. E hoje nós estamos aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Cantando, louvando, uma benção. Gostaria que você me contasse um pouquinho do início da sua trajetória musical, ministeriamente. Você também hoje atua itinerante no ministério. Isso, sou líder, coordenador do Ministério de Louvor da minha igreja. Já faz 6 anos já nessa função. E tem sido muito edificante. Você aprende a se relacionar melhor com as pessoas, você tem uma relação interpessoal melhor com as pessoas. Vai muito além de você ter técnica musical. Eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei harmonizar, mas vai além disso. É você saber se comunicar com o outro de forma efetiva para que ambos, num grupo, tenham a mesma visão para chegar no mesmo lugar, no mesmo propósito. E isso é o desafio mais difícil. Enfim, uma pessoa coerente aqui para falar sobre o Ministério de Louvor, né? Perfeito. E vamos te falar, vamos falar a verdade, gente. Vamos botar os pratos limpos na mesa aqui, vamos falar a verdade, que é um departamentozinho é complicado, né? É um departamento, Larissa, que demanda bastante responsabilidade, domínio próprio e resiliência, porque você tem que saber a dificuldade que o outro tem, o limite que o outro tem, de tanto se relacionar com você e tanto atuar na obra no ministério também. Então, você tem que compensar muitas coisas para que ambos possamos andar juntos, né? Interessante, eu achei até bem bacana, bem visionário. Eu quero que você já comece a contar a trajetória de onde foi o embrião disso tudo, que você hoje tem uma escola de música em Novo México, isso aí. Eu sou conterrânea, morei uns 20 anos lá, Novo México. Que bênção. Novo México, eu sou local ali. E aí a sua escola, ela visa somente, no caso, a formação técnica, ou você trabalha nessa parte do caráter do ministro também? Nós temos vários serviços, né? Dentro do nosso portfólio, nós não somente ensinamos teclado, piano, violão e canto. Não somente, nós temos um portfólio que treina ministros de louvor e liderança estratégica de uma congregação. Tá? Eu sou gestor de pessoas em formação em musicoterapia. Massa. E aí a gente vai trabalhando não só tecnicamente, mas se o aluno ou a congregação do mesmo permitir, a gente introduz esse conteúdo, tá? De formalização de pessoas. Um exemplo, né? A gente tem um workshop chamado Discípulo e a Adoração. Então, nesse workshop, que é uma palestra que dura de 2h30 a 3 horas, nós iremos comentar sobre qual que é a minha participação no louvor, qual que é a minha função, o que realmente é a adoração, o que é uma entrega de fato nesse ministério. Será que a adoração realmente só é cantar? Ou é além disso? Será que servir não é adoração? Ou eu só pegar o microfone e entoar um louvor? Não. Eu ministrando, né? É além disso, né? Então, independente da função que você execute no ministério, seja louvor ou além, higienização, doutrinação, ensino bíblico, isso é uma adoração. Você estar executando da melhor maneira, com o maior zelo, aquilo que Deus te proporcionou e colocou na sua vida. Então, esse workshop que fala sobre o discípulo e a adoração,
visa sobre isso, né? Um ponto clássico que eu uso nas congregações eu começo em Salmos, capítulo 47, versículo 7, onde o salmista diz bem assim, entoe louvores ao Senhor, porque Ele é o Rei da nossa terra. Aí ele repete de novo. Entoe louvores ao Senhor, cante louvores ao Senhor. Aí ele termina com inteligência. O salmista termina o versículo assim. Então ele pede para que eu cante ao Senhor, para que eu devolva a honra que o Senhor merece, no final, com inteligência. E se você parar para analisar, inteligência é a capacidade que você tem de você conhecer e entender o que você está falando, o que você está fazendo. Então, quando eu estou no Ministério de Louvor e eu entendo o que eu estou cantando, como eu estou cantando e para quem eu estou cantando, você está louvando com inteligência. Então, quer dizer que, fazendo uma varredura, 90% das pessoas estão cantando burramente? A gente comenta isso bastante, tipo isso. Eu gosto que ele é direto, muito bom, gostei. Isso, A gente comenta bastante isso, porque a gente tem que entender o que eu estou cantando, o que eu estou estimulando, o que eu estou fazendo como ministro na minha função, o que eu estou fazendo com que o outro adore junto comigo. Que influência é essa? Tem que ser boa. Então, é entender o que eu estou cantando e como que eu estou cantando. Eu estou me consagrando? Estou no caminho mesmo da graça, de rendição? Estou buscando melhorar? Estou bem espiritualmente, mentalmente e emocionalmente para levar um povo a adorar o Senhor? Então, é o ponto-chave que eu comento desse workshop, para que as pessoas, a pessoa tem que ter essa percepção de que não é só cantar, não é chegar num lugar e fazer bonito e executar o seu dom, o seu talento. Você tem uma função, você tem uma presença de Deus que você é obrigado a manifestar onde você estiver. Aonde você está. Então, essa é a minha maior função. A questão do dom, a questão de qualidade é consequência do meu esforço. Mas a honra, o privilégio é você escutar eu cantando, escutar eu louvando, meu céu louvando, e você falar, eu entrei aqui hoje e saí diferente do culto, do culto no lar, da igreja. É você se permitir sair daquele lugar diferente. Nesse mesmo workshop, eu até introduzo, além dos Salmos 47, João 15, que é a minha mensagem favorita, que fala sobre que Deus ele é a videira verdadeira. Né? Então, só resumidamente, essa parte fala que o Senhor ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Todo ramo no Senhor que não der fruto, ele corta. E todo ramo que der fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Uma grande observação é que a tesoura, vamos colocar assim, serve para os dois ramos. Só que a tesoura faz você ir embora. E o outro não. A tesoura faz você permanecer com mais vigor, força e essência. Então eu comento isso dentro do workshop, porque todos que estão me assistindo agora, nos assistindo, nós temos que aceitar essa alimentação de Deus, essa nutrição. Deus tem separado porções específicas para cada um, que vai determinar o seu retorno para a sua casa ou a saída para o seu lar completamente diferente de como você chegou, porque você aceitou essa alimentação. Agora, tem gente que não aceita essa alimentação, essa porção que Deus está te dando no meio da caminhada, de degrau em degrau. Por isso que a pessoa entra na igreja de um jeito e sai do mesmo jeito, porque não se permitiu se alimentar do que Deus separou para essa pessoa. Então, a gente comenta nesse workshop esses 2 versículos que eu mais comento sobre essa parte de gestão estratégica, que vai além de ensinar a música mesmo. Nós temos um projeto na Igreja Verbo da Vida e na Igreja DNV também. Nós estamos com esse projeto. Legal. Tá? A DNV de onde? De Vila Velha e futuramente bairro de Fátima. Legal. Tá bom? Muito bom. Com influência da Pri,
Né? Um beijo, Pri. Inclusive, Pri intermediou hoje esse contato Isso aqui. aí. Muito obrigada, Benção, Pri, por a benção. indicação. Aluna maravilhosa. Muito bom. Mas, assim, muito visionário, cara. Da onde surgiu essa visão que, assim, eu venho há algum tempo enxergando a mesma coisa, mas até então, até 2020, eu não tinha ainda ferramentas em mão do que fazer com essa realidade hoje dentro do Ministério de Louvor. Porque eu vejo que hoje nós temos grandes músicos e nós temos grandes showmans, mas a gente não tem ministro. Perfeito. Você chegou E nem tangedores. Perfeito. Que são coisas bem diferentes. Perfeito. Né? Você chegou no ponto muito, muito crucial, porque o objetivo mesmo de criar a escola, assim, o primeiro impulso da escola ser criada foi que surgiu mesmo dentro do meu coração, juntamente com a minha esposa, mas no meio da congregação, de eu perceber e pensar, não, o que eu sei eu posso ensinar para alguém. Então, o projeto da escola, que hoje é aberto ao público, que hoje tem um conteúdo didático programado, surgiu eu ministrando de forma voluntária para as pessoas da congregação. Porque eu pensei, logicamente, eu preciso ensinar aquilo que eu sei para as pessoas, porque as crianças, os adolescentes, né, eles vão dar continuidade no Evangelho. Eu não vou permanecer naquele local para sempre. Não vou permanecer na mesma função para sempre. Nós temos promessas de Deus a serem concretizadas e vamos subindo degraus constantemente. Até quando você permanecer, você fique e faça com excelência. Mas eu cheguei no ponto, não, eu posso ensinar para uma criança. Deixa eu fazer uma aula experimental com ela. Levei, começou com algumas crianças da congregação, levei no altar mesmo, tocando no teclado, comecei a dar as primeiras instruções, as primeiras notas, onde está o dó, onde está o fá, e a criança foi evoluindo gradativamente. Inclusive, essa criança, ela chegou para mim e falou, nossa, eu gostei de aprender com você. Por que você não continua me ensinando? E aí, pronto, aí, Larissa, aí meu coração encheu de alegria, aí ardeu, mesmo essa presença de, não, eu posso não só ensinar piano, que foi o começo, mas ensinar o que é a melodia do reino para essa pessoa, para essa criança. Então, hoje, nós temos a EMEST, que é a Escola de Música Evangélica, Sal da Terra, aonde temos um slogan, que é levando a melodia do reino. Eu comecei acreditando nisso e vou terminar acreditando nisso, porque eu falei, não, tem propósito. Então, eu posso levar a melodia mesmo dos céus para casa de qualquer pessoa, criança, que quiser se matricular, ficar conosco e ser ensinado, né? E como é que pode dizer? É um escudo. Nós não mudamos essa nossa estrutura de ensino. Vem qualquer pessoa, de qualquer denominação ou que não frequente nenhuma igreja, mas o que ela vai aprender é isto. Então, por exemplo, os louvores de acordo com a sua trajetória, né? Estou aprendendo violão, estou aprendendo piano, que eu vou aprender? Qual música? Vai ser um louvor de adoração. E a gente sempre pergunta, quando é criança, então, feito o contrato com os pais, né? Aí a gente pergunta, olha, a didática da escola é essa, o que nós ensinamos é isso aqui. Tem algum problema em relação à construção cultural do seu filho? Não, sem problema, pode ensinar, pode ministrar louvores para ele. Então, esse embrasão, levando a melodia do reino, é o que tem conquistado, é o que tem feito a escola permanecer. E nós temos não só testemunhos de aprendizagem, de didática eficaz, mas de pessoas que levaram esse conhecimento para dentro do lar. E hoje você tem uma família consolidada e alicerçada em alguma igreja, em algum ministério. Forte. Tá? Porque o que acontece? Se eu tenho famílias... Hoje, você pode contar quantas famílias completas você tem na sua igreja, no seu ministério. Né? Então, você de casa que está nos ouvindo, quantas famílias você consegue contar na sua congregação? São poucos.
que você tem, né, um pai, uma mãe, os seus filhos ali. E isso me preocupa, porque se eu não tenho famílias funcionais numa congregação, eu não tenho uma igreja funcional. Eu não tenho uma igreja funcional. Então, ao longo do tempo, né, você vê hoje, né, várias polêmicas, várias situações em que a igreja vem perdendo a sua força. E por isso que entra esse propósito de você ensinar música, de ensinar música para as crianças, de você ter essa parte de gestão, para que essa força não se perca. Porque pior do que a oposição, porque a oposição te deixa você forte. Você concorda ou não concorda? Então você não concorda e eu concordo. Ótimo. Vamos ficar nisso aqui. Pior do que a oposição é a infiltração. É você vir com os seus detalhes, com as suas maneiras, com as suas filosofias e infiltrar mesmo na base da igreja, no conhecimento e daqui florescer. Não, o que era certo não é mais certo assim, o que era errado hoje não é. A relativização Exatamente. Da coisa. Exatamente, é deste modelo. Então, o meu principal objetivo é esse, fazer com que crianças, adolescentes, jovens ou adultos leve o conhecimento da escola para a família e seja uma família funcional. Porque se essa família ser funcional, eu vou ter uma igreja funcional. Eu vou ter uma igreja com vários departamentos abertos para serem executantes, seja jovens, seja casais, adolescentes, louvor. Então, meu principal objetivo foi esse mesmo. E isso tem sido alcançado. Muito bacana você detectar esse tipo de debilidade, né, hoje dentro das famílias. Eu concordo em partes, né, em relação à disfuncionalidade da família. Não acredito que gere, de repente, uma igreja disfuncional. Vai gerar pessoas, de repente, fluindo debaixo de um manto de bastardia. Tá sem o pai, né? Tá. Mas verdade, aí né? Que justamente a igreja entra, né, como quesito, né? bálsamo, né, para poder emancipar essa pessoa a uma identidade cristã. É verdade. E a maioria de nós entramos na igreja sem uma identidade cristã. Na verdade, antigamente, e isso para mim é muito mais do que um slogan, é uma realidade. Antigamente, a nossa identidade era a nossa ferida. Você pode ver que, às vezes, uma pessoa que antigamente era depressiva, dependendo de remédios, né? Ela conhecia no bairro dela lá, depressiva tá passando. Olha lá, o Não doido. tinha nome próprio, o né? cachaceiro, né? Perfeito. O nome dele era a ferida. Só que quando nós somos emancipados elencados ao local de filho de Deus, né, a nossa identidade passa a ser a identidade cristã, a identidade de Cristo. Então eu entendo assim que uma família disfuncional, ela vai gerar pessoas com algumas debilidades que poderão espiritualmente carregar um manto de bastardia sobre a vida deles. Né? Mas é aí que a igreja entra como bálsamo para que isso mude. Para que isso mude, emancipar a pessoa essa mentalidade. Com certeza. Gostei muito da sua ideia, muito bacana a ideia da escola. Muito inovadora. Ela está no mercado desde quando? Desde 2019. É recente também. 2019, recente, legal. Tá? A gente começou com alunos da igreja mesmo, e aí eu fui... a minha esposa, ela é designer de conteúdo, e aí a gente foi formularizando uma apostila, o conteúdo direitinho programático, isso foi crescendo. Muito legal. Aí chegamos à proporção de vamos fidelizar, vamos concretizar mesmo uma escola de ensino. E aí isso chegou a nossa ideia. Aí hoje nós temos uma rede de 37, 40 alunos, assim. Uau. Tanto de piano quanto de canto, tanto presencial quanto online também. Legal. Hoje vocês têm uma plataforma, funciona uma plataforma ou só presencial? Não, só presencial, a plataforma online a gente usa o aplicativo do Google mesmo, o Google Meet. Para os encontros, Para os encontros. A gente ministra de forma uma vez por semana, com duração de 1 hora a aula, e o aluno tem já direito à apostila de conteúdo, né? Que a gente ministra de forma simultânea. Muito bacana. Então, isso você foi detectando essas debilidades dentro do Ministério de Louvor, na verdade, empiricamente, dentro da sua própria congregação, né? Isso, com certeza. E aí eu fui vendo aí logicamente pensei, sim, além de detectar, você tem contatos. Não, eu já cantei em tal igreja, você começa a ter um contato com a liderança daquela igreja, você vai compartilhando essas informações. Como é que está o ministério? Qual que é a maior dificuldade que você tem? Então, você tem várias. A maior dificuldade, primeiro, é reunir as pessoas. Então, que é, no caso, consolidar essa equipe de louvor, né?
que às vezes uma igreja está começando e você tem um irmão que toca violão e canta. Então ele começa ali no louvor, no violão, cantando, né? E aí depois ele vai crescendo, aí esse irmão já vai chamando outras pessoas, vai verificando pessoas que sabem, que cantam, que sente arder realmente o ministério do louvor. E aí você começa a formar essa equipe de louvor numa congregação. E foi daí que surgiu, né? Desse partilhar com todos, desde o início, quando eu comecei na equipe de louvor da minha igreja, desde o início. E aí isso foi evoluindo com o tempo, e até eu virar líder do louvor e sentir de fato. Essa debilidade de não, eu tenho que ouvir o outro, vamos lá, é em grupo, vamos decidir aqui, não é eu não tomo conta mais só do meu instrumento, eu limpo, eu toco, eu guardo e acabou, escuto a letra, o louvor todo em casa, chega no ensaio, passa o som, acabou, não. Agora eu cuido de pessoas, né? Desde a parte técnica até a parte espiritual. Oro por essas pessoas, né? Então, a escola partiu desse princípio mesmo, de conhecer, tá? Juntamente com os outros. Tomando aqui, né, fazendo um puxadinho aqui em relação à escola, em 2020, Deus me deu um projeto também, chamado Zion. Né? Zion. Uhum. Zion, a ver com podcast. Podcast também carrega esse nome, mas... relacionado realmente a Sião, ao cântico de Sião, que nós não temos visto. Nós não temos visto esse cântico ser emanado nas igrejas, mas eu sou bastante crítica relacionada a isso, porque eu passo por algumas geografias e tudo que eu consigo detectar são pouquíssimas pessoas que realmente ardem no coração, demonstrar em público que elas vivem um secreto, que a maioria está vazia, não vive um secreto, e quer demonstrar em público uma coisa que nem existe no quartinho. Né? Não vive um particular com Deus. Jamais. Jamais. E aí a gente vê, como eu já participei de situação, de ver um ministro falando meia dúzia de palavras bonitas assim para poder envolver a igreja, né? Aí quando eu prestei atenção na frase que ele estava falando, cara, ele estava falando uma frase do Raul Seixas. Eu falei, cara, esse cara é doido, o que esse cara tá falando? Meu Deus. Não, para você ter noção de algumas coisas. Tem gente que, infelizmente, não existe um devocional, muitas das vezes. Não existe, às vezes, um domínio de conhecimento bíblico para poder falar alguma coisa. E aí a pessoa quer, de alguma forma, levar uma palavra, mas leva uma palavra positiva, uma palavra filosófica, mas não leva a palavra de Deus, cara. Perfeito. Que realmente vai trazer cura e libertação, não conforto. A gente não dá... Esse local não é para você... treinar as pessoas de forma metódica. Não é isso. Não, você está ministrando a palavra do Senhor, então tem que trazer, tem que ser renovada. A palavra tem que ser renovada para as pessoas, com certeza, concordo com você. Eu acho que rola muito, né, a questão de que uma coisa que eu tenho para mim, sabe, uma coisa que arde no meu espírito é o seguinte: só vai conseguir emanar a canção de Sião quem é regional de lá. Tem gente que simplesmente não é regional de Sião. Ele é um ótimo ativista, ele está todos os dias na igreja, ele está em todas as reuniões do grupo de louvor, mas ele não é regenerado, cara. Ele não teve ainda uma marca profunda de caminhada com Cristo, né? Ele não viveu Ezequiel 47 ainda, então ele está falando coisas da própria vivência dele, do achismo dele. Na igreja nós recebemos uma ministração que falava sobre isso, até que nível de profundidade você desceu com o Senhor. Que aí você, no decorrer dessas águas, né? Teve uma mensagem que a gente recebeu de você se aprofundar mesmo nas águas do Senhor, né? Nas águas, digo assim, na intimidade. Que é isso que você falou, que vai chegar um ponto que você... conversa diariamente com o Senhor, você sente a presença dele aonde você vai, independente do que você está fazendo. Eu estou louvando, eu estou orando dentro do meu tempo e fora do meu tempo também, então eu sinto a presença de Deus. Voltando nisso que você falou. Então, por causa disso mesmo, que faz com que as pessoas, elas não busquem de fato, não façam... de todo o coração para o Senhor, porque realmente elas não se encontraram nessas águas profundas. Elas não sentiram verdadeiramente o que é intimidade com Deus, o que é servir o Evangelho de fato.
O que é mesmo você sem ter condições ir e acreditar no que Deus vai fazer? Porque eu acredito que o nosso Deus, ele é um Deus que ele opera naqueles que se manifestam. Ou você se envolve 100% com o reino, para que o reino se envolva 100% com você. Não é se envolver 50%, 60%. Sabe, aquela pessoa que, não, eu estou aqui, o meu maior ministério, independente daquilo que eu faço, eu prego, eu canto, meu maior ministério é servir. Estou aqui para servir. Então, quando você se envolve 100%, que é isso que você falou, do cântico de Sião, dessa pessoa que é regional, porque ela se envolve 100%, você pode ter certeza. Então, essa pessoa, com certeza, ela primeiro tem a comunhão com todos, porque ela está ali, ela é colaboradora para o reino, para que o reino de Deus aconteça no meio de uma congregação. Então, ela é colaboradora, ela é empática e ela é resiliente com todos que estão ali, porque ela chegou num nível tão profundo de intimidade com o Senhor que ela entende o propósito dela naquele lugar. Então, não é uma paz do Senhor que irmão não me dá que vai me tirar do ministério. Não é uma falta de oportunidade que vai fazer eu sair da congregação, porque o meu propósito, o meu objetivo é maior do que tudo isso. Entende? E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas, porque eu estou buscando o meu maior propósito, que é o próprio Deus. Então, eu acredito nisso que você falou, é verdade. Muito legal você ter citado essa questão, né, de que às vezes as pessoas, fulano não falou comigo, não me escalou esse mês, também não vou me autocolocar de banco. Não conte comigo mais, né? É muito complicado isso que você falou, que a gente passa por situações e no final há um desequilíbrio de ambas as partes, né? Porque justamente, olha que legal, partindo dos serviços que a escola oferece, né? Esse é o primeiro que eu falei, foi do workshop. O segundo é um treinamento que diz a influência do autoconhecimento na igreja. Quando é para o louvor, eu coloco no louvor na congregação, tá? Então, como é importante eu me conhecer para que eu possa conhecer a atitude, o comportamento e pensamento do outro. Sim. Então, esse segundo serviço, né? A gente comenta sobre isso, porque a gente tem que entender por que se eu não der a paz do Senhor àquela pessoa vai ficar ressentida, vai ficar magoada, ela vai ficar introspectiva, porque pelo menos se ela sentisse, chegasse para você e se expressasse, olha, irmão, não gostei, Larissa, que eu cheguei no culto, não dei a paz do Senhor, o que está acontecendo? Mas nem isso acontece. A pessoa, ela sente isso, ela se aprisiona, né? É como se eu comparo essa pessoa como se fosse uma terra. Ela não escolhe o que vai germinar de bem. Ela esconde isso, ela não deixa germinar. Ela esconde, fica ali até não aguentar mais. Então, partindo disso, o segundo serviço da escola é esse, que eu dou esse treinamento para tanto. Aí esse é para a liderança de toda a congregação e, de forma efetiva, o Ministério de Louvor participando. A gente tem um treinamento, a gente tem um questionário que faz perguntas que o aluno ele tem que saber responder sobre ele mesmo. Uhum. A gente vai conversando, a gente vai entendendo. Eu cheguei a fazer isso numa congregação. Foi assim que começou a escola, que surgiu esse serviço. Eu apliquei na congregação. E o efeito pós foi maravilhoso, porque o líder chegou a falar assim, olha, os liderados não entendiam a minha forma de pensamento, achava que eu era grosso demais, rude demais, cobrava demais. Aí eu mostrei para ele, deixa eu te mostrar como é que é o pensamento do seu liderado, olha só. Aí deixa eu te mostrar o que eles estão entendendo de você. E o que você está entendendo deles. Então, a gente faz esse treinamento, é muito interessante, é bem didático, que o aluno vai respondendo um questionário. Por exemplo, uma das perguntas bem assim, são 4 perguntas, né? Você se considera uma pessoa que você aceita a opinião das pessoas, você tende a influenciar a opinião das pessoas, você tende a subjugar a opinião, no caso é discordar, de fato. Nunca é aceitável a opinião do outro, porque a sua opinião está sempre certa.
Então, você pergunta assim, então as pessoas elas vão comentando, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa orientada a aceitar a opinião do outro para depois influenciar. Agora, tem outros que são orientados a aceitar. Não, a sua opinião é essa, a minha é essa, show de bola, acabou. E tem outros que são orientados a se deixar, a ser influenciado mesmo. Não tem opinião própria. Então, você falou, eu gostei, é isso que você falou, acabou, a minha opinião nem existe mais. Então, você perguntas assim, que vão movendo essa parte íntima da pessoa, pessoal da pessoa, e a pessoa ela vai respondendo. E no final nós temos uma comparação, olha só. Então, por exemplo, né, o liderado, que era uma pessoa, de acordo com a musicoterapia, uma pessoa extremamente de tom forte e expressivo. Né? É uma pessoa que você marcou 7 horas, se você chegar às 7h05 já está insatisfeito com você. É uma pessoa que razão extrema. Não tem nada de emoção, não tem isso. É razão, é racionalidade, é isso, acabou. A forma de expressão dele é, sim, interpretada como grosso, como rude, mas ele não se vê assim. São pessoas que são pessoas que tendem sempre a orientar o caminho. Eles se sentem líderes natos. Se essa pessoa não liderar no meio de uma roda que convive, ela se sente frustrada. Pastor Eneildo é um colérico, pastor Eneildo? Perfeitamente. É isso aí? É isso aí. Deus me livre. Exatamente. Então, são pessoas amo vocês, bem longe. Nossa! Então, Passou petaindo. Então, são pessoas que... Exatamente. Vocês são crentes, não. São pessoal difícil. Difícil. São muito rudes, às vezes, né? Tende a ser rude, tende a ser grosso, tende a não ser paciente, tende a falar uma vez só. E não fale que você entendeu, se você não entendeu. Se você não entendeu, pergunte de novo. É melhor você perguntar de novo do que você falar que entendeu, fazer o processo errado, porque ele vai chamar a sua atenção. Porque, às vezes, o que acontece? O olhar dessas pessoas são intimidadoras, são rígidos. Então, você acaba... Você entendeu? Entendi, só para sair da presença daquela pessoa. Uhum. De tanta pressão e prepotência que ela tem, né, sobre você. Pois assim. uma pessoa dessa, eu acho que o lugar dela, assim, é maravilhoso como líder, sabe? Não, Mas bota ele lá como é que é o nome daquela empresa? Na Neuralink, lá no Elon Musk, vai dar super certo. Trazer para a igreja. Sabe por quê? A pessoa, ela precisa, é bom porque tem impulso para liderar, é ótimo. Fazem as coisas com extrema excelência. São extremamente estetas, são maravilhosos com isso aí. Isso aí não pode tirar deles. Mas eles precisam entender que é um serviço voluntário. Perfeito. Eu não posso colocar uma visão empresarial dentro da igreja, tratando os meus liderados como empregados serviçais. Perfeito. Não são. Não é assim, eles estão cooperando comigo e sem eles eu nada sou. Perfeitamente. É essa informação que o treinamento traz. Graças a Deus pela sua vida, meu filho. Aleluia. Isso aí, principalmente para essas pessoas, né? São pessoas excelentes. Você tem um elemento que eu acho que rege elas, é o fogo. É o fogo. É um elemento que eu acho que combina com elas, porque se na musicoterapia a gente fala que se a pessoa ela é compensada, se a pessoa ela é entoada, se essa pessoa ela é entoada, ela é o fogo que vai iluminar o caminho para você andar. Joga hidrante nela. Deus me livre. Agora, se essa pessoa está desentoada, ela é a queimação na floresta, ela é a devastação, porque ela começa a oprimir. São pessoas opressoras. Dependendo da posição que executam, de como falam com você, são opressoras. Então, por exemplo, nessa igreja, aconteceu isso, e os liderados são pessoas que você tem que saber muito como que você vai se comunicar. Aí a pessoa se fecha. Se as pessoas, se elas não forem tratadas, elas fecham o cel para todo mundo. Ninguém sobe. Ninguém vai. Uai, é verdade. É desse modelo. Né, pastora? Desse modelo. Então, a gente traz esse treinamento, geralmente tem a ver com temperamento também, a gente fala sobre inteligência pessoal, inteligência emocional também. Então, esse, na verdade, é aquele que executa demais, né?
uma palavra para eles, evolução. Sempre querem evoluir. Nunca onde estão é suficiente. Incrível isso, acho incrível. Que chega um momento que não, tá bom, né? Eu posso aproveitar um pouco onde eu estou. Eu posso estar aqui, posso, né, ficar alguns anos aqui. Eles não. Qualquer oportunidade que tiver, evoluir, crescer, aumentar, expandir. Incrível. Então, são pessoas maravilhosas que precisam desse lado de melhorar o quê? O atendimento com o outro. Ou tudo. Larissa, você tem problema com coléricos? Tenho. Acredita. São pessoas que eu costumo... Tem ninguém aqui não, né? Pelo amor de Deus. Hein? Aleluia, é isso mesmo. No final, exatamente. No final, a gente comenta sobre isso, que a gente tem essa dinâmica com todo mundo, cada um, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas no final eu falo, isso aqui não determina quem você é. Eu não posso pegar isso aqui, não. Como você falou, eu sou colérico, acabou. Me engula do jeito que sou, me aceite do jeito que sou, não é assim. Nós temos que ser pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus, pelo Evangelho. Por isso que nós acreditamos, por isso que a gente profere isso, né? Isso, o treinamento é um embasamento, né, para você ter uma noção de autoconhecimento sobre você, mas que você perceba a sua fragilidade, seus defeitos, seus medos, para que o Espírito Santo possa te aperfeiçoar sempre. E você conviver com as pessoas em harmonia. Ter um interpessoal, né, que dê para se conviver contigo, né? Porque é difícil, né? Um imperador desse é difícil, não. É bem complicado. Um exemplo. Tem esse, né? Esse, por exemplo, são muitos... Eles são extremamente ágeis, né, e aptos na obra. Tem outros, aí, no caso do lado oposto, né? Tem uns que já são mais devagar. Tem uns que tanto faz. Você quer cantar aqui? Posso. Não quer cantar? Também não tem problema. Hoje você está na escala, depois você não está. Tá tudo certo, eu estou aqui para ajudar. Tem gente bem zen, sabe que as pessoas bem zen? Então, aí você imagina um líder bem zen. Complicado também. Sim, dois extremos não dá certo. Exatamente, vai ter a sua dificuldade ali de gerir eu tenho uma apresentação, sei lá, uma cantata de Natal. Não, eu tenho que gerir, eu tenho que fazer, não, e tá tudo bem. E mais pra frente eu executo, mais pra frente eu vejo os louvores. Então peguei também esse outro lado também, que você vê que aí, engraçado. E o liderado é o contrário, quer fazer, quer executar. Não, vamos, fulano, o que está acontecendo? Vamos logo, vamos fazer. E aí você tem esses dois extremos. Então o treinamento vem para isso, para trazer essa qualidade no louvor e dentro da liderança estratégica daquela igreja. E só voltando, a repercussão que teve foi a primeira ministração que a gente fez nessa igreja, foi que o líder chegou para mim e falou assim, olha, eu estou muito impactado com esse treinamento, porque eu consegui entender o pensamento do outro, era um colérico falando. Eu consegui entender o pensamento, olha só. Isso é milagre, é para aplaudir de pé, não, pastor? Eu acho que é. Meu Deus. É milagre. Eu consegui entender o pensamento, eu consegui entender a limitação que o outro tem. Aí eu falei com ele, realmente, que pode ser inferior à sua, ou pode ser superior à sua. Então, a gente tem que saber entender, compreender isso, porque senão você não vai viver em harmonia. Por isso que no início a gente chegou a falar que não é só técnica. Sabe cantar? Vem. E você sabe solar? Vem. Você é bom de instrumento? Vem. Não, agora vamos se relacionar aqui. Deixa eu ver como é que tá. Você marca o ensaio. Aí, a maioria chega no ponto, aí uns não chegam no ponto. Então, chegou atrasado, tá. Primeira vez a gente releva. Segunda vez de novo. Então você vai marcando alguma coisa. Não, essa pessoa já não é rígida no horário. Então você vai mapeando já comportamentos dessa pessoa durante ela no ministério. Então você vai tirando ponto já de comportamentos muito rápidos, né? Por exemplo, você é bastante comunicativa. Então, você vai percebendo, não, peraí, a pessoa ela é perfeita para atendimento. Você sabe recepcionar alguém. Então, você vai mapeando algumas coisas e colocando isso, as pessoas, no seu devido lugar. Mas uma coisa que eu defendo é o quê? Se você analisar e se basear no perfil, você não promove ninguém. Porque você serve para atendimento, mas ela não. E por isso ela nunca vai atender. Não é algo inclusivo. Negativo. Então, você faz esse embasamento. Eu faço esse embasamento, aceito, né? Você é boa, vem.
Mas eu vi que a outra não tem esse perfil, mas quero treiná-la. Quero fazer com que ela se torne adapta. Então, vamos embora. Então, vem comigo também, que a gente vai aprender. Então, até a gente pretende expandir para empresas também, né? Legal. O pessoal de RH, enfim. Muito bom. Então, o que acontece? E isso acontece muito. Eu concordo com o perfil estratégico? Eu concordo. Tem que existir? Tem que existir. Mas não é regra. É isso não que eu falo é uma agora. regra. Tem que saber ser Exatamente, flexível com exatamente. isso aí. Então, é além disso. Deixa eu ver. Essa pessoa, no início, por enquanto, eu acredito assim. Existe um supervisor. Existe um treinador. Mas existe o supervisor. Concordo. E existe o treinador. Então, quais são os artifícios que eu tenho para conseguir evoluir você? Para conseguir você se adaptar. Sair dessa zona, mas eu sou tímida, eu não converso, não falo em público. Não, vamos lá. Vamos aprender. E você vai criar o seu jeitinho, a sua marca, do jeito que você tá. Vamos embora, vamos resolver isso aí. Então, esse treinamento visa bastante isso. Parto desse princípio também. Eu ia até discordar de você. Eu falei, não, você é deselegante se eu fizer isso. Você falou assim, você é comunicativo. Eu ia falar, não. Não, eu sou uma melancólica. Mas eu acho você bem uma cara de madeira. A gente veste. Tem que ter na vida. São coisas que a vida vai nos ensinando. Jesus, verdade. Em primeiro lugar, vai nos ensinando. Verdade. Mas eu falo aqui de testemunho próprio, legislo aqui em causa própria, falando o seguinte. Quando eu comecei no Ministério de Louvor, eu tinha de 15 para 16 anos. Comecei tocando contrabaixo, porque estava faltando alguém no baixo, mas meu instrumento era violão. Uhum. E aí tinha uma caixa de som maior do que eu me escondia atrás dela para tocar. E aí Jesus me tira dos instrumentos, me coloca à frente de plataformas, do ministério não, de plataformas em geral, né? Uhum. Em geral, não só aqui, isso aqui é algo até relativamente novo, né? Porque eu vim para cá no ano passado, as portas foram abertas, né? Amém. Muito bem recepcionada aqui pela pastora Eneilda e pastor Pedro, amém, toda a família TV e BMS. Desde o ano passado estamos aqui cumprindo o ID do Senhor. Mas fui posta às plataformas que eu digo, pregando, ministrando. Uma pessoa que não falava se escondia atrás de uma caixa de som, perfeito. Né? Uhum. Não é algo nato do meu temperamento estar à frente de coisas ou liderando situações. No entanto, eu estou. Porque eu vejo que realmente é o Deus da graça. É isso mesmo. Literalmente da graça. Literalmente, que eu acho engraçado essas coisas. E também o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Exatamente. Porque ele coloca... coloca... que você é limitada? Peraí que eu vou... Exatamente. Eu vou acrescentar em você. Ele coloca em nós uma capacitação sobrenatural para fazer coisas que no nosso natural nós não faríamos. É verdade. Acredito piamente nisso. Então, eu sou da pessoa inclusiva. Eu passei por um ministério de louvor, numa determinada geografia. Nós não vamos falar no nome aqui, porque todo mundo conhece. Uhum. Mas que aconteceu uma situação que me entristeceu. Não comigo, mas eu vi uma situação de não inclusão com alguém, de exclusão. Tinha um irmãozinho que ele tinha uma caixa de Pandora do meu tamanho. Dali saía tudo que você imaginava. Saía tambor, saía som de bem-TV, saía tudo. Ele tinha uns apitos lá que faziam uns efeitos especiais, som de trovão. Mas era legal, cara, era o que ele gostava. E aí tinha muito espaço para aquilo lá no louvor? Não tinha, era um negocinho muito metódico, né? O pessoal gostava ali dos corinhos bem metódicos. E aí eu me recordo de um dia, na ministração louvor, colocaram ele lá para ajudar, para somar. Eu achei super bacana. Incluí, o rapaz tem um talento, acho que ele tinha que estar ali mesmo, inserido no meio musical, que era o que ele gostava. E aí ele super feliz e tal. De repente a gente foi executar um hino da harpa. Ele me tirou um pandeiro dentro daquela caixa e começou a tocar o hino da harpa. A harpa, aquela relevada super, né, antiga. Ele começou a tocar pandeiro no meio da harpa, fez o som de bem-TV, fez o som de trovão no meio dos hinos. Até, assim, a gente mexeu com ele depois, ele ficou rindo. O som de bem-TV é ótimo. Mas é verdade. Não. Aí acabou que as pessoas repeliram pelo estilo do cara, né? Excluíram o cara não aguentou, o cara saiu. Então se encaixa aqui, nesse perfil aqui é melhor ele aqui fazendo o som do bem-TV na hora do negócio da harpa, do que ele lá fora. Ferido, desanimado e não querendo saber mais de igreja, porque é o que acontece. Separar um momento para ele. Vamos agora, não sei, ouvir. Eu particularmente adorei os efeitos especiais. Junto
um louvor com efeito sonoro, não sei, um louvor específico, especial do irmão tal. Eu adorei os efeitos especiais. Eu acho que ele foi melhor que Steven Spielberg. Ele foi, assim, maravilhoso. A gente foi executar aquele Teu Reino, né? Os reinos se abalam. Aí, do nada, frio, os barulhos de bem-te-vi, trovão. Meu Deus, muito natural, naturalista, sabe? Ficou legal. É a identidade do cara, deixa o cara aí, é melhor ele aqui do que ele lá fora. É verdade. Mas não souberam lidar com ele. E hoje... Ele desanimou, ele tinha parado de ir na congregação. E, poxa, nossa, eu acho que a gente precisa partir do princípio realmente de inclusão, de trabalhar as pessoas, né, diante daquilo que elas fazem. E será, uma pergunta, e será que realmente essa era a única função dele? Será que ele não podia manifestar outras funções se não fosse estimulado da maneira correta? Se não fosse instruído, né? Não sei se é só louvor, depois ele canta alguma coisa, sei lá, dança, teatro, não sei. Podia realmente ter incluído, não de forma expressiva naquele momento, naquela instância que ele apresentou aquilo que ele tem. Ah, não aceitei, eu vou excluir. Mas ele apresentou somente aquilo, de repente. Por que eu não procurei saber se ele tem mais coisas a manifestar, a demonstrar? Eu já presenciei algumas situações como essa, que assim, poxa, de repente a pessoa não tem o talento equiparado às pessoas que estão à frente, seja algo em nível de escala menor. Mas isso não quer dizer que ela seja ruim, que ela não possa ser trabalhada, que ela não pode evoluir. Com certeza. Né? Já vi situações, a pessoa mutar o microfone lá, porque a menina não era muito afinada. A menina não atingiu a nota. Fazendo mímica. Eu falei, cara... Meu Deus, né? É muito complicado. Antigamente tinha... Eu acredito que tinha mais respeito com essas pessoas. Você tinha um respeito melhor, você... até um temor, não. A irmã agora vai estar cantando. E não tinha a estrutura de louvor que nós temos hoje, né? Era, às vezes, abrindo a APA mesmo no gogó, sem microfone, né? E as pessoas não estavam preocupadas se... quem estava cantando era afinado ou não, tinha um vibrato na voz, um melisma, tinha uma técnica, tinha um drive. Não é isso. As pessoas estavam preocupadas em sentir mais uma vez a presença de Deus, né? Eu acho que isso que está faltando, porque a partir do momento que eu começo a selecionar, não, esse pregador que eu gosto. Esse aqui eu não gosto. Esse aqui ele não tem didática, não tem dinâmica. Esse aqui eu gosto. Esse aqui ele me entretém. Está errado. Né? A qualidade que você tem é no seu particular. Fique para contigo. Mas é muito triste você ver uma pessoa vindo numa congregação, ela vem ministrar para você, e as pessoas que estão querendo primeiramente ouvir a voz do Senhor, elas vão alcançar esse objetivo. Independente que, se ela perceber, eu não gostei desse pregador, né, a fonética não é boa, enfim, qualquer coisa que eu colocar como dificultoso, né, essa pessoa, no final do culto, vai ver todos os membros dela, né, os amigos e irmãos de comunhão, recebendo a palavra, sendo ministrados pelo Espírito Santo, e ele, no final do culto, vai ser da mesma forma, porque as águas de Deus passou por todo mundo, menos por ele. Ele não foi tocado, porque ele mesmo não se permitiu, por causa dessa seletividade. Não, eu quero esse aqui, porque esse aqui é dinâmico, esse aqui ele fala melhor, esse aqui canta melhor, esse aqui já passei por situações, muito tempo atrás, das pessoas escolherem, essa equipe de louvor é melhor do que essa. Então, no dia que essa aqui se apresenta, eu vou adorar. Eu vou cantar. E no dia que essa aqui tiver, não, essa aqui eu não vou não. Porque aí condiciona a presença de Deus. Não, Deus está com essa e Deus não está com essa. Não, peraí, não é isso que está acontecendo. É você com o seu egoísmo e a sua seletividade, porque você quer ouvir tantas pessoas, sendo que o culto é para o Senhor. O culto é para Deus, a sua oferta é para o Senhor. Eu não posso condicionar a minha oferta, a minha entrega, primeiro, porque não tem pessoas comigo. Porque não tem pessoas louvando junto comigo. Porque eu aprendi bastante nessa caminhada da equipe de louvor, o seguinte, você como ministro de louvor, quem está nos assistindo agora, você como cantor ou pregador, você espera uma resposta de quem está te ouvindo, do público, vamos dizer assim, tá? Então, é complicado. Não, é porque você vem com o intuito. Não, hoje vamos adorar o Senhor. Eu, Larissa.
vamos adorar o Senhor, vamos entregar o nosso melhor, e chega na hora do culto, as pessoas não estão rendidas como você. As pessoas estão dispersas no meio da adoração. Ninguém se concentra, ninguém louva com inteligência. Ninguém se concentra para louvar. Aí, se você deixar isso afetar você, se deixar isso germinar no seu coração, você impede de que a presença de Deus, que o bálsamo de Deus caia sobre você e você recaia sobre a igreja. Porque você está dando legalidade para a sua vista de olhar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Você dá a liberdade de se machucar com isso mesmo, de você ser contaminado. De você se pergunta, por que só eu que estou cantando? Por que sou eu que estou louvando? Por que eu realmente só estou sentindo a presença e o outro que está aqui na minha frente está disperso? Eu não estou falando de forma de expressão. Você se expressa da maneira que você quiser. O importante é você se entregar. Eu levanto a mão, o outro não levanta. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de entrega, de coração contrito e quebrantado. Então eu aprendi bastante com isso, que independente de como que o outro esteja na congregação, seja eu conhecendo o irmão na comunhão, né, eu conheço ele ou não, eu tenho que entregar o meu melhor ao Senhor. Amém. Eu não posso deixar ser influenciado por isso. Porque no início isso abate. Isso afeta, porque você vem desde casa, na semana, preparando isso. Não, essa aqui é a minha palavra introdutória, esse aqui é meu louvor, essa aqui é a ministração, as pessoas vão ser impactadas. Você vem com uma expectativa muito grande de que o outro vai receber na mesma porção que você recebeu do céu. E não é assim que funciona, porque o outro não é você. O outro não está tão aberto quanto você esteve para receber a bênção, a palavra do Senhor. O outro não está tão com o coração contrito e quebrantado. Ele quer ali, ele está ali. Olha o que eu lembrei agora. Que o meu pai sempre falou, mesmo, pastor da nossa igreja, né? Deixa eu comentar. Quando as pessoas pararem de ter a visão de que eu quero ver o mover, eu quero ver a presença, eu quero ver o sobrenatural, e começar a pensar, eu quero ser o mover, eu quero ser a presença, eu quero ser o atuante do sobrenatural, a igreja estaria em outros patamares. A igreja estaria rompendo hoje de forma exponencial. Porque você teria a confirmação, não, Deus me chamou, Deus me capacita no decorrer da minha caminhada. Então eu vou fazer, eu quero ser essa presença, eu quero ser esse mover. Eu quero ser o atuante do reino. Não, Deus me chamou, tem um propósito para eu ter nascido, tem um propósito para eu estar aqui. Eu tenho que executar, eu tenho que fazer. Então, eu aprendi bastante isso no início da equipe de louvor, até virar liderança, de que o meu louvor ele é unidirecional e incondicional a qualquer pessoa. Amém. Tá? Fazendo um adendo aí, que você falou sobre a questão de ambientes que às vezes estão dispersos, né? Às vezes a gente passa ali dias, né, orando a Deus, perguntando qual a direção para aquele culto, quais os louvores, né, a serem tocados naquele igreja hoje. Eu penso no simples fato de que a direção pode ser mudada. Perfeitamente. Às vezes a gente chega com uma expectativa no nosso coração de louvores, do que vai ser ministrado, do que vai ser tocado, e a gente se depara com uma outra ambiência na igreja. Às vezes a gente vem com uma vibe de adoração profunda. E a gente chega na igreja, a gente está vendo um ambiente de guerra. Não adianta eu querer cantar diante do trono se está na hora de falar de Ludmilla Febre. Perfeito. Não tem como. Né? Então a gente tem que ter, acho que tem que ter esse feeling também. E aí às vezes a gente vê o ministro arrastando, não vai, não rompe. É porque simplesmente você tem que parar tudo e rever o set list e mudar na hora. Exatamente. O que Deus está te orientando ali agora? Né? O que a presença está te orientando para onde? Para ministrar o quê? Exatamente, né? Então, eu troquei a palavra expectativa para a palavra possibilidade. Sim. E aí eu comecei a ter uma visão sobre isso muito melhor, a entender. Então, a possibilidade de eu ministrar isto e o louvor ser tocado, este aqui está certo. Mas eu estou na dependência do Todo-Poderoso. Né? Eu estou na dependência. Então, como é que está o ornamento do culto aqui? Como é que Deus está direcionando? E aí você começa, como você falou, você tem que mudar o seu roteiro natural aí e seguir para o roteiro do céu, porque você tem que estar ali para levar a presença. Então a presença, ela vai te mostrar como que ela quer ser levada, entendeu? Eu acredito nisso. Amém. É isso mesmo. Agora vamos para um momento muito crucial deste programa. Não é a voz de Munhá nem de Mestre dos Magos. Fala, oráculo.
Fala galera, beleza? Tranquilo? Luan aqui na voz. Bom, vamos lá. Vamos para um bate-bola, um jogo rápido. Não é com Marília Gabriela, mas vamos lá. Esse cara. Eu fiz algumas perguntinhas aqui ao longo do programa e por isso elas podem parecer fora de ordem, mas na minha cabeça faz sentido e é o que importa. Obrigado. Ótimo. Perfeito, perfeito. Brincadeiras à parte. Verdadeiro. Vamos lá. Você como líder de louvor, como que é a questão de responsabilidade? O que você acha dos músicos que chegam na hora do culto, tocam, ficam olhando para o relógio depois de tocar, esperando só a hora da pizza pós-culto? Nossa, Luan. bem específico. Polêmicas. Realmente, né? Bem específica. Eu acredito que a gente tem que... A minha maior motivação do músico em si é realmente se preparar para a tal função que ele irá executar, seja ele instrumentista ou vocalista, e manifestar ali a presença de Deus no seu lugar. E a comemoração irá vir pós-culto, com certeza. Mas a minha maior motivação não pode ser essa, com certeza. Não pode ser, hoje eu vou me reunir com a banda, hoje eu vou me reunir com essa equipe de louvor, tem tanto tempo que eu não toco com ela, vou me reunir com ela. Depois do culto nós vamos sair, comemorar, lanchar. Não, você vê que a orientação dele está voltada para outra coisa, não para aquilo que é importante mesmo, que é a presença de Deus. Mas com certeza, depois do culto, a gente tem a nossa roda de conversa. Crente de verdade, né? Nós temos nosso tudo lanche, Nutella, com se vocês certeza. não comem pizza depois. Fala Deus. Vocês vão ver aqui, durante as perguntas, que eu estou meio que usando um pouco o que acontece comigo aqui, né? No grupo de louvor. Tá. Entendi. Pra eu jogar umas verdades assim na cara do povo. Vai ter corte depois, a gente vai mandar pro Instagram oficial do IBMS, tá? Da Igreja Batista Monte Sião, tá bom? Faz isso não, filho. Faz isso não. Ó o B.O. Vamos lá, pergunta rápida aqui. Um bom cantor ou um bom adorador? Por que eu pergunto isso? Porque eu sinto que algumas pessoas que são muito desafinadas, fora do tempo, né, acabam deixando as pessoas que estão lá embaixo, né, mais frias, acabam deixando os irmãos um pouco mais frios, porque eles reparam muito no defeito. E aí, você prefere o quê? Um bom cantor ou um bom adorador? Um bom adorador, com certeza. Porque, como a gente chegou a falar anteriormente, se eu prefiro adorar o Senhor de todo o meu coração, você pode ter certeza que a presença que vai descer naquele lugar não vai deixar você observar isso. Porque você vai estar primeiramente ligado no que está acontecendo no culto. Então a presença de Deus vai ser tão impactante, a presença, que quando você for olhar a afinação da irmã, do irmão, se o irmão é ritmado, se o irmão é desentoado ou é entoado, isso vai passar desapercebido. Porque o que vai mover dentro de você é a presença de Deus. E você vai se alegrar, você vai chorar, você vai pular, porque a presença de Deus contagia. Independente da orientação, daquela linha melódica, que se está harmônica ou não. A presença de Deus é fundamental, é determinante. Tá? Essa é a minha resposta. Legal. Agora vamos um pouco fora do culto e mais para o ensaio. Okay. Você tem algo a dizer sobre aqueles músicos que vão para o ensaio e ficam com a cabeça em outro lugar? Por exemplo, estão no altar e estão chateados porque aconteceu alguma coisa no trabalho, em casa, a criança catarrenta não para de perturbar durante o ensaio. E aí a pessoa acaba desfocando ali e aí o ensaio não rende por causa dessas tribulações que ficam na cabeça. Ou a pessoa simplesmente também não ouviu a música em casa e chegou, vai tirar a música no ensaio, né? Isso acontece Jesus. Muito, né? A paciência, Jeová. Acontece muito. Vamos lá. Com essa visão que eu tenho, né, sobre a equipe de louvor, é interessante. Você tem essa programação de ensaio, com certeza. Não, vamos ir para ensaiar. E o seu pensamento é que todos ouviram a música, que todos ensaiaram, né, ouviram, aprenderam a música para chegar no ensaio e realmente passar o som. Mas você chega no ensaio e a pessoa, como ele falou, né, já está oráculo, né? Como ele falou, a pessoa já está com o pensamento em outro lugar. Eu pergunto, o que está acontecendo alguma coisa? Você está 100% envolvida com o ensaio? O que está acontecendo? Então, eu chamo essa pessoa para conversar, porque vai atrapalhar os que estão em volta, todos que estão ali.
Então, eu geralmente retiro essa pessoa para o canto, assim, converso, deixo o restante ensaiando, passando o som sozinho. O que está acontecendo? E pergunto essa pessoa para que isso possa ser resolvido, se conseguir, né, de forma rápida, claro, ser resolvido, para que o ensaio seja produtivo, tanto qualitativo quanto quantitativo, para todos, para que todos consigam manifestar o seu chamado e cantar, tá? E aí, dependendo da circunstância, é adiado o ensaio com certeza, né? Porque eu tenho que me preocupar com o bem-estar do outro. Mas, em contrapartida, o que eu sempre falo? Porque eu sou contra daquilo, eu não estou sentindo de orar. Não estou sentindo de louvar agora. Ou você incorpora o que Deus já delegou na sua vida. Eu sou ministro de louvor, então vamos fazer um culto no lar. Você vai cantar. Vamos fazer um culto na igreja. Você vai cantar. Você tem que ter, tirando os casos específicos, né? Às vezes acontece alguma coisa, um contratempo. Mas você tem que ter esse temor. Não, isso eu tenho que fazer. Então eu tenho que estar pronto, preparado para executar tal função. Eu sempre ouvi aquelas pessoas, por exemplo, comigo, eu posso garantir, eu posso falar. Eu sempre ouvi das pessoas, não, hoje eu estou no culto que eu preciso receber. Eu nunca falei isso. Nunca falei isso. Eu sempre recebi do Senhor em casa, porque eu sabia que eu tenho uma função a executar no ministério. Eu nunca falei isso. Ainda mais você, eu sou violonista, eu sou tecladista, e você chega no culto e está nos seus encargos, no seu descritivo ali do que você tem que fazer. Não, hoje eu não estou bem, aconteceu alguma coisa. Você não está bem, aconteceu alguma coisa? Resolva em casa, resolva com Deus antes que o culto comece a acontecer. Porque você tem uma função a ser executada, senão você põe a obra em sacrifício. O que a igreja tem a ver com a sua circunstância, com o seu problema? Não tem. Eu vou sacrificar o louvor porque as minhas emoções estão desequilibradas? Porque o meu filho está chorando, a criança catarrenta, ou então a esposa houve uma briga? Não, se resolva em casa. Se conserte em casa, porque Deus e a obra, as pessoas que estão ali, não tem nada a ver com esse problema, tá? Então tem as duas vertentes, tá bom? Tem os dois lados que tem que ser muito bem observado, muito bem compensado, tá bom? Rapaz, você vê que essa pergunta foi na veia, que o pessoal aqui ficou alvoroçado. Porque teve aleluia, glória a Deus. É verdade, porque eu concordo. Porque as pessoas têm que ter essa relação interpessoal com o outro e saber que com o que eu estou passando, eu não posso sacrificar a obra. Eu não posso sacrificar o louvor, não. Eu tenho que entender. E, com certeza, quando há essa preocupação, quando há esse pensamento, você pode ter certeza que você vai começar a evitar, porque você sabe o que está acontecendo. De onde está vindo essa resistência. Toda vez na hora de ir para o culto acontece alguma coisa, há um desentendimento, você sente que há uma contenda, alguma coisa, então você vai começar a orar mais, a se preparar mais, e você não vai deixar com que o louvor tenha ficado solto, sabe? O louvor tenha ficado de forma, como é que eu posso colocar? Não organizada, porque eu não me organizei interiormente, tá? Então, os dois lados têm que ser compensados com certeza, tá bom? Legal. A minha próxima pergunta, ela tem até um gancho com essa daí, que é sobre a questão de ministração entre os louvores. A pessoa que perde a mão ali, né, vai falar sobre a ministração do louvor seguinte e acaba falando sobre a vida dela em casa, né? Por exemplo, porque o próximo louvor é em tempos de guerra. Gente, porque na minha casa eu estava vivendo uma tribulação, que meu marido deixou a toalha em cima da cama, que meu filho chutou não sei quem. Isso daí, você tem algo a dizer sobre a pessoa que carrega isso para ministração entre os louvores e acaba perdendo a mão e vai 20 minutos de ministração? Tem dois lados aí, né? Uma questão que eu gosto de observar primeiro, eu ser rigoroso demais e eu começar a limitar o agir do Espírito Santo de Deus. Então, Espírito Santo, você tem 30 minutos para agir nesse louvor aqui, 40 minutos no máximo para você começar a ministrar para eu falar.
Então, essa é a primeira vertente, número 1, né? O meu medo de ser rígido, de ser muito cauteloso e limitar o agir do que Deus quer fazer. E o segundo é não ter esse controle e começar a colocar esse tipo de administração. Eu penso da seguinte forma, como você falou, é uma administração que conta bastante o que essa pessoa sofreu, né, o que ela passou. Eu penso da seguinte forma, tem a ver com a estrutura do louvor? Tem a ver com a mensagem do louvor? Se tiver a ver com a mensagem do louvor, você tem que saber esmiuçar o que aconteceu e passar o que vai edificar somente. Não é ficar contando, não é ficar preenchendo tudo e ficar contando detalhes, não. Você tem que filtrar o que aconteceu com você e sempre mencionar com o que o louvor está relatando. Tá? Então, tem essas duas vertentes. Assim, a pessoa pode ministrar algo desse tipo relacionado com louvor e deixando sempre o Espírito Santo livre para agir. Não que a pessoa é desorganizada com horário, não é isso. Mas você pode ter certeza que os dois se equilibram e se harmonizam muito bem. Você pode ter certeza que, lógico que tem culto que é específico. Tem um culto de ceia, então às vezes demora mais. É um culto de apresentação, você tem crianças, é um culto comemorativo. Então, tem as suas regalias para que o horário do culto se prolongue. Né? Então, às 7h30, às 9h, não. Hoje vai ser 9h40, pode ser até 10 horas. Né? Então, tem que compensar também os dois lados também. Tá? Legal. Agora, a última pergunta e um gancho aqui para você falar da sua escola. Perfeito. Vamos lá. Na sua escola, você ensina a questão do caráter do levita? Muitos pensam que são apenas músicos, né, ou cantores, só que os levitas, né, na igreja primitiva, eles tinham responsabilidades diretas, né, com as atividades no templo. Hoje, muitas crianças olham como exemplo, né, querem ser como os músicos ou cantores. Né? Inclusive, eu já ouvi dizer que o louvor é mais importante do que o culto. O que você tem a dizer sobre isto? O louvor é mais importante do que o culto? Do que a mensagem, né? Do que a pregação. É uma afirmativa desnecessária e egoísta. Mais importante não é. É eficaz junto. Mas mais importante não é. Porque o que acontece, né? O louvor, primeiro que eu parto do seguinte pensamento. O louvor serve para que você comece a sincronizar com a presença de Deus. Então, você está ali para oferecer, para ofertar. O louvor é para ofertar. Então, o que você tem de melhor? Oferte. E não venha falar para mim, eu não tenho nada para ofertar. Lamento. Você sempre tem alguma coisa para ofertar. Você está vivo, você conseguiu chegar nesse local para adorar. Então, alguma coisa. Não é possível que Deus não fez nada para que você não consiga ofertar alguma coisa. E, pelo contrário, adorar pelo que Ele é ainda. Porque Ele já te deu, Ele já morreu por você. E hoje nós temos a oportunidade de nos expressar da melhor maneira e professar a fé que nós acreditamos. Tá? Então, eu parto desse seguinte. Não é mais importante. Ele é correlacionado com a palavra, porque o louvor eu tenho uma entrega, eu elevo ao Senhor a minha oferta, e na palavra eu tenho a resposta da oferta que foi oferecida. Tá? Então, para mim, é correlacionado. Não tem mais importante ou melhor. Tá? Lógico que a pessoa, né, o sujeito em si, pode ter uma preferência. Eu recebo mais o Senhor ouvindo os louvores, eu sinto que a ministração me toca. Show de bola. Mas essa pessoa tem que ouvir a palavra, tem que aprender. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E se eu for usar a musicoterapia, Larissa, olha só. A musicoterapia fala que o som, ele tem relação com o ser humano, ele tem interação com o ser humano. Como? Estou em casa, por exemplo, e minha casa ela está bagunçada. O espírito de preguiça está rondando a minha casa. Eu não quero arrumar a casa naquele momento. Mas você sabe o que você tem que fazer. Você tem uma obrigação. O que você faz? Você coloca uma música, de preferência enérgica e ativa. E aí aquele louvor, aquela música se move em você e você começa a arrumar a casa. Então, a relação do ser humano e o som e o ser humano existe.
você vê que a resposta que o corpo tem depois que escuta alguma coisa é muito mais eficaz do que quando você olha. Por isso que a fé vem pelo ouvir e não pelo olhar. Porque quando você escuta a palavra, a mudança que ela gera dentro de você é de forma automática. É de forma que você recebe a palavra e você muda. Lógico, se você quiser receber. Tem isso também. Eu tenho que querer ter essa atitude de mudança. Então, por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, os dois são extremamente importantes. Eu tenho que oferecer o meu louvor e eu tenho que receber a resposta que eu vou ter fé na minha vida através da palavra. Então, os dois são essenciais. Tá bom? Grande Luan, pra quem não sabe, é dona daquele golzinho ali que vive tocando as pisadinhas gospel, né, Luan? Ficamos sabendo disso no programa passado, né? Joquebed. Extra. Colocou um módulo de 1000 no golzinho, né? Botou o bichinho rebaixado. Inclusive, Luan, tem um negócio aqui que você acha que você vai gostar. Toda terça-feira, às 20 horas, na prainha de Vila Velha, Velhalto. Tem Fusca, 66, tem tudo sem imaginar lá. Tem espaço pro golzinho piseiro gospel também lá, tá? Brincadeiras à parte, João. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço, viu? Aprendi pela oportunidade. acima da média aqui com você. Poxa, eu agradeço. Foi muito prazeroso, muito edificante ter vindo aqui. Viu? Muito bacana ver o serviço que você tem colocado à disposição do reino para aqueles que querem crescer, para aqueles que querem finalmente ser elencados verdadeiramente como filhos de Deus, né? Não somente pessoas que estão dentro de um ativismo desenfreado, mas que entenderam que o ministério ele vai além do título. O ministério não é título. É verdade. Serviço. Ministério é serviço. Vai além de título, né? Perfeitamente, concordo. E que também nem o ministério ele não está também acoplado ali ao aquário, né? Ele transcende aquilo. Tem gente que está muito preocupado com o aquário, sendo que tem um oceano a ser nadado, verdade, a ser desbravado, é verdade, né? Perfeitamente, concordo. Mas incrível, muito feliz de te receber aqui mesmo, Obrigada. sem demagogia. É um prazer meu. Gostei muito da sua visão. Amém. Obrigada, E bênção. agradeço. Amém. Espero poder trocar figurinhas com você depois. Vamos sim. Vamos continuar com esse relacionamento. Bênção do Senhor mesmo. Amém. Tenho certeza que todo mundo aqui, a equipe também gostou, Amém. porque Que estava bom, todo mundo que vibrando aqui Glória com a Deus, aquilo amém. que o Fico muito Senhor feliz. te emprestou. Amém. Deixe seu Feliz. Instagram, telefone para contato, que eu tenho certeza que muita gente foi tocada aqui nessa noite. Não, perfeito. O E vai te Instagram procurar. da escola é @escola de música EMESH e telefone para contato 27 981 16 5857. Repetindo, 981 16 5857. por favor, gente, leve na sua igreja, que eu tenho certeza que vai ser Vai ser bênção. bênção do Senhor para sua Amém. equipe de louvor e demais ministérios também. E você que nos assiste, não esqueça de ficar ligado nas nossas programações, @TV_BMS, @Rádio IBMS. Para saber um pouquinho mais também sobre o Podcast Zion, basta você acessar o @Podcast Zion Oficial. Já tô seguindo já. Isso aí. Para futucar minha vida, querer saber lá na minha vida também, @LarissaOliver.ofc. Acesse também o www.tvibms.org e radioibms.com.br. Hoje eu quero deixar um recado especial aqui para uma parceirona nossa, do pessoal do Delícias da Baiana. Você que tem aí a moradia aí na região da Grande Vitória, bairro de Fátima, dê um pulinho lá no Delícias da Baiana, tudo embutido da roça, linguicinha da roça, carne bovina recheada com queijo e outras iguarias. Você pode estar conferindo lá no Delícias da Baiana, que fica também o tag dela para você que quiser acessar e fazer seu pedido via delivery na comodidade do seu lar. Basta você acessar o @deliciasda_baiana. Peça lá já a sua iguaria preferida do Delícias da Baiana. Eu espero você na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.